A gente já está com o nosso convidado aqui, que é o economista Pedro Faria. Deixa eu só falar daqui a mini bio dele, né? O Pedro Faria é economista e doutor em História. É pesquisador vinculado ao Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, CEDEPLAR, da UFMG. E também ao Instituto de Economias e Planejamento e militante do Movimento Brasil Popular. Se tiver mais algum dado sobre a sua trajetória, pode falar, você mesmo se apresentar. Pedro está aqui já com a gente. Bem-vindo, Pedro, tudo bem? Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Yara. Boa tarde, Henrique. É isso mesmo. Apesar de não estar mais lá, como pesquisador do CEDEPLAR, eu ainda sou muito vinculado, estou sempre conversando com o pessoal lá, minha casa acadêmica lá no UFMG. Bom, e hoje eu sou petroleiro, né? Não estou lá mais porque eu sou petroleiro hoje. Isso mesmo. Eu vi isso, petroleiro. Queria confirmar com você mesmo falando. Pedro, então, mais uma vez, muito bem-vindo. Vou fazer a primeira pergunta, depois meus companheiros aqui, eles fazem alguma pergunta aí para você. A gente está vivendo esse momento de ataque especulativo contra a moeda nacional, o dólar hoje também está em alta, né? Aí a gente vive um momento muito sui generis, né? Porque a economia brasileira, vários indicadores são muito sólidos, mas, enfim, não vou fazer muito comentário, não, vou deixar para você fazer esses comentários. Como é que você está vendo a economia brasileira nesse final de ano e como é que você está vendo esse ataque especulativo? Eu acho que, assim, de uma maneira geral, como você falou, Miguel, a economia está muito bem. A gente tem desemprego extremamente baixo, né, numa mínima histórica, a massa salarial, né, que é o total de salários pagos, crescendo. A gente teve o rendimento habitual do trabalho, né, que é uma forma de medir, em média, aí, quanto que as pessoas estão ganhando a partir do seu trabalho. Tem crescido, apesar de ter uma queda agora no último trimestre, mas de uma maneira geral, ao longo dos últimos 2 anos, tem crescido, né? E também acho que mesmo a gente olhando do ponto de vista, né, dos empresários, quando a gente olha para o setor real, né, a gente está aguardando agora ver ainda os dados relativos a essa fase, esse período de compras, mas tudo indica que foi um período extremamente bom, né, comparado com os anos anteriores, e eu mesmo, por força de profissão, eu acompanho o setor industrial e hoje eu estava fazendo uma rodada aqui das mensagens de fim de ano, das empresas, associações dos setoriais, e a expectativa é muito grande, utilização de capacidade instalada muito alta por parte das indústrias, o grau de confiança no progresso aí dessa situação econômica é grande nos setores industriais, né, que são essenciais justamente para o crescimento de longo prazo, né? Então, assim, a gente tem, de fato, no polo negativo, um começo de aceleração da inflação, mas eu acho que não justifica o grau de pessimismo que a gente tem visto na imprensa hereditária, entre os agentes aí do mercado financeiro, e que também, mesmo para padrões históricos recentes do Brasil, né, a gente ainda está com a inflação abaixo de 5%, que é bastante controlada. De fato, a gente teve uma aceleração agora recente, mas nós ainda estamos falando de uma inflação perfeitamente dentro da normalidade para uma economia como a brasileira. E principalmente, né, a gente está vendo, ao contrário, por exemplo, da inflação ali do período pós-pandemia, 22, né, a gente está vendo uma inflação que parte dela, não toda, é uma inflação de serviços, né, e a gente vai lembrar que os serviços são principalmente mão de obra, né, então é um corte de cabelo, uma refeição fora de casa, alguns serviços de manutenção, e serviços são salários, né? Então, essa é a inflação do bem, né? Dentro de certos limites, claro. Ela é a inflação que significa que o encanador, que o cabeleireiro, que o segurança, que o porteiro estão ganhando salários melhores, né? Então, a gente tem que lembrar disso, né? E essa inflação do bem aí, a gente tem que ter uma tolerância com ela, que no nível que está hoje é perfeitamente razoável, né? É a única notícia ruim que eu tenho, essa, que não é tão ruim como a gente viu. Pedro, até pegando o gancho do que você falou, de que parece que os fundamentos econômicos não são mais suficientes. A mídia hereditária, ela encampou aí uma campanha que adota velhas fórmulas que a gente sabe que são equivocadas. Por exemplo, comparar um orçamento doméstico ao orçamento público.
para poder, por exemplo, explicar esse corte de gastos, teto de gastos, né? E eu fico muito impressionada, eu gostaria de ouvir a sua opinião, que parece que o Brasil está numa caixinha descolado do resto do mundo. O mundo inteiro enfrenta situações muito complicadas, né? Inclusive imprevisíveis. A gente tem aí o próximo presidente dos Estados Unidos, que ninguém sabe o que é bravata e o que é fato. Comenta para mim, por favor, esse combo, né, de coisas equivocadas que a gente vê aí na mídia. Eu acho que assim, tem tido uma confusão muito grande, né? A gente está, como você falou, num momento de muita incerteza da economia global, né? Se a gente for olhar basicamente aí, todas as moedas de países emergentes, maiores, aí, mais significativos, estão passando por um processo de depreciação em relação ao dólar, né? E isso é o que acontece em qualquer momento de incerteza global. As pessoas, os investidores internacionais, eles tiram seus capitais especulativos, né, de países que oferecem um risco maior, no caso do Brasil, México, Turquia e por aí vai, e levam esses capitais especulativos de volta para os Estados Unidos, né? Mesmo potencialmente os Estados Unidos sendo o país que mais venha a sofrer as consequências do que quer que o Trump de fato faça, né? A gente não sabe, os capitais especulativos voltam para os Estados Unidos, né? E aí a gente vê esse movimento de desvalorização do dólar, né? O discurso que a gente tem visto internamente, ele tenta, né, surfar nessa situação internacional e, de fato, agir, né, nesse contexto da situação de incerteza internacional. Então, o real tem se desvalorizado mais do que outras moedas emergentes, né? Apesar de o Brasil estar batendo recorde atrás de recorde no seu saldo de balança comercial, né? Que é a diferença entre as importações e exportações, né? As exportações brasileiras têm crescido. Esse ano até deram a diferença, né? O saldo deu uma reduzida mais recente, justamente porque a economia está muito aquecida, então a gente está importando muita coisa, né? Para a indústria brasileira produzir aqui, importando itens de consumo, né? Então, assim, acho que o que a gente tem visto, né, descola desses fundamentos e está ancorado em parte, né, a uma incerteza geral internacional, né? Então, esse momento de incerteza está sendo usado para balançar o barco mais do que a maré já está balançando todos os barcos, né? Então, nosso barco está sendo mais balançado do que os outros, né, que também não estão num mar muito calmo, né? Essa é a nossa situação, né? E aí se faz com base numa suposta crise fiscal. Eu acho que a gente tem que lembrar, né, que todos os países centrais, Estados Unidos, todos os grandes países da União Europeia têm rodado déficits orçamentários grandes, né, muito grandes, e estão com níveis de endividamento muito altos. O nível de endividamento do Brasil, ele de fato, ele é um pouco maior do que outros países similares, mas isso não é uma variável relevante, né? Acho que a gente já deveria ter. A gente passou por esse momento ali nos anos 2010, quando essa ideia de que há um nível limite de endividamento do Estado foi descartada como uma teoria econômica, né? O que a gente tem que olhar é para outras questões, né? Por exemplo, que é muito importante, que afeta o nível de endividamento, é quanto a dívida pública paga de juros, né? É muito mais importante do que o montante da dívida pública. O Japão tem uma dívida pública imensa, mas como os juros é basicamente zero, foi zero durante quase uma década, né? Agora deixa de ser zero ponto alguma coisa, o Japão não tem um problema com dívida, justamente porque ele não paga muitos juros. O caso do Brasil é o contrário. Mesmo a gente teria tido um superávit primário esse ano, não fosse o Congresso recusar medidas ali de finalizar gastos tributários, subsídios que o ministro Haddad propôs, a gente não vai ter o superávit, mas o déficit vai ser praticamente zero. O que vai causar o aumento de endividamento brasileiro esse ano vai ser praticamente só o pagamento de juros, que está crescendo. Então, assim, a crise fiscal tem uma causa que é negligenciada pela imprensa, né, hereditária, e que coloca uma ênfase num problema que não é o verdadeiro problema, que é o orçamento ali, que de fato sustenta, né, os direitos, né,
que a gente tem, saúde, educação, né, aposentadorias, etc. Não é ali que está o problema, né? Henrique, quer fazer alguma pergunta? Quero sim. Pedro, boa noite. Já boa noite aí no Brasil? Não, boa tarde ainda. Eu tô na Europa, então toda hora eu estou fazendo confusão com isso. Pedro, é o seguinte, a gente está falando do dólar lá na sua primeira pergunta que veio do Miguel, uma crise especulativa que o Brasil está enfrentando, mas a gente sabe que, assim, isso é mais complicado do que parece. Não é tão simples, não é apenas colocar uma tarja nisso de ataque especulativo que o problema simplesmente desaparece da nossa frente. Hoje, por exemplo, o Banco Central fez o leilão de 3 bilhões de dólares, né, em lotes, e isso não foi o suficiente para que o mercado insista nesse ato especulativo e tenha aumentado o dólar mais uma vez. Então, o dólar subiu mesmo com essa venda em massa de dólar por parte do BC. Queria saber o seguinte de você: se o dólar se mantiver nesse patamar e tiver uma tendência de viés ainda mais de alta, isso em algum momento vai começar a afetar de forma direta e concreta a economia, porque boa parte dela é vinculada à moeda por uma série de razões, sobretudo questões de importação, enfim. Como é que você enxerga isso? Essa questão da alta do dólar, uma disparada, se isso vai além do que já está um absurdo, mas chegar à casa dos 6,50, R$7, se o mercado insiste nisso como ato de sabotagem contra o governo Lula, a economia brasileira pode em algum momento aí ficar combalida e começar a apresentar problemas por conta desse ato de sabotagem do mercado? Olha, assim, primeiro, o dólar tem um efeito concreto muito grande na economia brasileira. Então, a gente não pode subestimar, como você falou, não é porque a gente vai dar o nome de ataque especulativo que isso não seja um fenômeno real e com consequências graves para a economia, né? E que requerem ação, né, por exemplo, do Banco Central, que demorou a vir, né? Então, a gente tem que ter noção disso. O dólar, ele afeta a economia brasileira. Por um lado, tem alguns efeitos positivos, por exemplo, né? Todo mundo que exporta alguma coisa, um produto brasileiro, né? Os principais são soja, petróleo, minério de ferro, ganha mais dinheiro, porque vende esse produto em dólar, converte para mais reais. O outro efeito muito grande é na inflação, porque a economia brasileira ela tem o que a gente chama de um coeficiente de importação muito alto. Isso quer dizer que a gente importa muito insumo para produzir os produtos que são produzidos aqui, né? Então, quando você tem uma valorização do dólar, né, esses insumos importados ficam mais caros, e o que acontece é que o produtor brasileiro que importa esse insumo, ele repassa esse aumento de custo, especialmente no momento em que a economia está muito aquecida, porque ele sabe que ele não vai perder o mercado dele. Ele pode repassar o aumento, porque ele já está todos os concorrentes eles já estão produzindo no máximo. A desvalorização também dificulta a competição do importado, né? O produto importado fica mais caro. Isso facilita, de novo, né, o produtor nacional a repassar esse aumento de custo do insumo dele. Então, o dólar tem um efeito muito grande na inflação, né? De certa maneira, a gente pode dizer ali que, apesar de o sistema de metas de inflação, né, ter o olho na variável inflação, o Banco Central, na verdade, uma grande parte do trabalho dele é monitorar o câmbio, né? Porque uma boa parte da inflação brasileira, principalmente aquela vinculada ao que a gente chama de inflação de custos, ela é vinculada ao câmbio e a fenômenos naturais, né? Ou fenômenos geopolíticos, então uma seca, uma guerra, afetam esse lado da inflação junto com o câmbio. Então, pode ter efeitos concretos. A tendência é, com esse processo de desvalorização, que ano que vem a gente tem uma inflação mais alta. Agora, qual é o problema disso? A inflação brasileira ainda é bastante razoável, né, como eu já falei. O problema que a gente tem hoje é que o sistema de metas de inflação, que é o sistema sobre o qual o Banco Central opera, ele só reconhece uma ferramenta para lidar com a inflação, que é o aumento de juros. Só que esse aumento de juros, esse aumento de inflação, os juros não é uma boa ferramenta para se resolver. Porque o que o aumento de juros faz, né, por um lado, reduzir a atividade econômica, né, então ele reduz a demanda, e por outro, ele tenta atrair capitais especulativos de curto prazo que vão trazer mais dólares para o país, e assim, né, trazendo mais dólares, eles valorizam a nossa moeda em relação ao dólar, e controlam essa inflação que eu falei.
Só que esse é um processo extremamente ineficiente, né? Existem outras ferramentas, uma delas que o Banco Central agora está fazendo são os leilões de dólar, as intervenções no mercado futuro de dólar. Existem outras ferramentas, e aí essas não estão sendo cogitadas, né, que são mais agressivas, por assim dizer, que seria você limitar a capacidade dos especuladores de atuar sem restrições no mercado de câmbio, né? Então, seja impondo algum tipo de imposto ou de taxa sobre esse tipo de operação especulativa, e fazendo outras limitações ali que dificultam né, essas posições mais especulativas que visam ganhar dinheiro com a desvalorização do real, valorização do dólar. Mas seria essa forma de conter ali a desvalorização, que tem efeitos muito concretos se manter, se continuar uma desvalorização continuada, como a gente tem visto, pode causar um aumento de inflação ali aí já acima do razoável, né? Ô, Pedro, queria conversar aqui sobre a questão fiscal, né, que aí o ano termina com muita pressão por parte da mídia, por parte dos mercados, do governo fazer um ajuste fiscal mais severo. O governo fez, inclusive aprovou já no Congresso Nacional um plano de ajuste fiscal razoável, foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado, e já vai entrar, já vai operar ano que vem. Mas houve uma decepção muito grande segundo alguns próceres da mídia e do mercado, que o governo está com um grande problema fiscal. O mercado está interpretando que há um problema fiscal no país. Como é que você está vendo essa questão? Deixa eu ligar a situação, que eu desliguei. Bom. A gente tem que, acho que, ter clareza que o pacote fiscal que foi apresentado agora, ele não tem como objetivo resolver a situação fiscal imediata do país. Essa, pelo contrário, já está resolvida, né? Eu já falei aqui, a gente saiu de um déficit ali bastante grande em 2023, que foi feito para recompor os programas sociais lá na PEC da transição. E desde o ano passado, o ministro Haddad tem feito o que eu chamei outro dia na coluna de opinião do ajuste fiscal do bem, né? Que é o que você faz recuperando receitas que não estão sendo pagas, né? Fechando buracos na legislação tributária do país que estão sendo explorados por grandes empresas para não pagar impostos. E a gente fez, né? A gente saiu de um déficit de 2023 e vamos praticamente zerar esse déficit agora em 2024. Então, e esse é o ajuste fiscal que, de fato, se deve fazer quando a economia está muito aquecida, como está. Quando a economia está muito aquecida, o papel do governo é se retirar um pouco para tirar a pressão, né, e deixar com que o lado privado da economia faça o papel de motor. Né? O governo tem que entrar mais justamente quando você tem alguma crise, algum elemento que necessite da atuação do governo, né? Como foi lá em 2008, 2009, por exemplo. Né? Então, o Haddad já fez o ajuste fiscal relevante. O que aconteceu? Né? Esse pacote fiscal que foi aprovado agora, ele diz respeito a uma outra questão, né? Que são os limites de gastos obrigatórios dentro no contexto do arcabouço. Né? Então, por quê? O arcabouço fiscal limita o crescimento dos gastos a 2,5% totais, só que dentro desse total tem uma parte que normalmente cresce acima de 2,5%, que são gastos em saúde, educação, que tem que crescer acompanhando a receita, e os gastos vinculados ao salário mínimo, que também crescem em valores próximos, equivalentes ao do crescimento do PIB. Né? Então, esses gastos que crescem acima de 2,5%, eles vão comprimindo os outros, que por consequência, tem que crescer menos de 2,5%. Quais são esses outros? São investimentos, infraestrutura, são bolsas de pesquisa, são os gastos discricionários, né? Algumas emendas parlamentares. O que o ministro Haddad tentou fazer ali, para manter o arcabouço fiscal, é limitar o crescimento das despesas obrigatórias. Né? E de pano de fundo desse pacote fiscal, tem uma disputa muito clara sobre qual é o tamanho do Estado brasileiro. Né? O
mercado financeiro, os veículos de imprensa aí, tem uma posição de que a Constituição tem que ser reduzida para caber no orçamento, na tributação atual. Então, você corta direitos, você, né, desvincula, como queriam, por exemplo, as aposentadorias do crescimento do salário mínimo, passa a corrigir apenas pela inflação, seriam cortes muito mais agressivos, né? Você deixa de fazer com que gastos de saúde e educação cresçam junto com a receita e passa a corrigir esses gastos apenas por um indexador menor. Eles querem isso, né? Que a Constituição caiba no orçamento reduzido. Do outro lado, temos nós que queremos que os direitos constitucionais que nós ganhamos sejam bem financiados, né? E para isso, né, do lado de cá, idealmente, a gente não deveria ter um teto de gastos, né? Nem o teto extremamente restritivo que existia antes do governo Lula e que foi rompido diversas vezes, né? Nem o arcabouço fiscal, que é um crescimento, mas um crescimento limitado, né? E o ministro Haddad tem tentado negociar entre essas duas posições, né? Obviamente, o governo é um governo de minoria no Congresso, é um governo de frente ampla, né, de frente ampla com os setores liberais. Então, assim, é uma disputa que ocorre internamente ao governo e cabe ao ministro Haddad tentar achar uma solução ali que seja, né, viável politicamente, né? E o que ele tentou fazer foi justamente isso. A gente viu, como você falou, os cortes mais agressivos foram recusados, que bom, né? E nós ficamos ali com medidas de ajuste fiscal mais contidas, né? Então, um aumento menor do salário mínimo, não uma redução, não vai deixar de ter aumento acima da inflação, dentre outras medidas, né? Então, é isso que está em jogo. O pacote fiscal diz respeito ao tamanho do Estado que nós queremos, né? E que é possível que, né, um partido de centro-esquerda como o PT obtenha agora, dada a realidade política. E os oponentes querem cortes muito agressivos, né? Muito bem. A gente tem um próximo convidado aqui, só que a câmera não está ligando. Eu vou fazer... É o deputado Raymond. Raymond, se você estiver ouvindo aí, liga a sua câmera, que está o dispositivo não conectado. Aí, enquanto você ajeita, eu vou fazer a última pergunta aqui para o Pedro. Agora que acho que ele conseguiu. Ô, Pedro, sobre uma pergunta rápida que o Raymond entrou já, entendeu? Então, fica para a próxima aí para fazer uma... Eu ia fazer pergunta sobre indústria. Você já tinha mencionado alguma coisa, mas você volta aqui assim que você puder, a gente conversa mais e a gente continua o nosso papo, tá bom? Claro, estou à disposição, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Bom final de ano aí.